Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Professor Thiago Nunes, chegando aqui para desenvolver esse gabarito extraoficial da prova da Alerj, que aconteceu na data de hoje, domingo, tá? Domingo, dia 8/2/2026, que é prova que foi elaborada pela nossa grande FGV, né? Então, dentro das questões da prova, na minha concepção, não há motivo para anulações, todas elas estavam dentro do nosso conteúdo programático e todas elas possuem um único gabarito. Fechou? Então vamos começar o desenvolvimento das questões. A prova não estava nenhum absurdo, também não estava fácil, então ela estava ali em âmbito mediano. Beleza? Então vamos começar aqui o desenvolvimento. Vamos embora. Três analistas, Analice, Berenice e Candice, trabalham em três departamentos diferentes de uma repartição: RH, financeiro e logística. Elas usam crachás de cores diferentes: amarelo, branco e cinza. Galera, então questãozinha bem razoável de associação lógica, né? Onde nós vamos colocar os nomes na vertical e aquilo que não for nome vai ficar numa horizontal superior. Vamos montar aqui, ó. Analice, Berenice e Candice. Nome vertical. O que não é nome, lá em cima, ó, vamos, recursos, RH, financeiro, logística, amarelo, branco e cinza. Então aqui vamos fechar a nossa tabela. Então, a gente coloca aqui uma coluna para cada e uma linha também, né? Horizontal. Então, a gente fecha aqui o quadrinho na horizontal e na vertical. Para a gente poder começar a trabalhar. Ah, Thiago, eu faço isso de cabeça. Tudo bem, pode fazer. Eu, Thiago Nunes, prefiro montar. Beleza? Eu não consigo fazer isso de cabeça. Então, aquilo que for verdade, a gente coloca um OK. Aquilo que não for, a gente coloca um X. Vamos lá. Aquela que trabalha no financeiro usa crachá cinza. Você sabe quem trabalha no financeiro? Não. Então, você não sabe ainda quem tem o crachá cinza. Fechou? Então, essa informação a gente deixa de stand-by. Vamos para a próxima. Analice usa crachá amarelo. Então, Analice, crachá amarelo, ok. Se a Analice possui crachá amarelo, nós vamos fechar a linha desse ok e a coluna desse ok. Aquele que trabalha no financeiro usa crachá cinza. A Analice, ela pode estar no financeiro? Não, porque ela não tem crachá cinza. Então, Analice, X. Candice não trabalha na logística. Então, Candice, logística, X também. E não usa crachá cinza. Candice, crachá cinza, X também. Então, a Candice usa, na verdade, a Berenice usa o crachá cinza. Porque se a Analice não possui o crachá cinza, se a Candice não possui o crachá cinza, a única que pode ter é a Berenice. Então, colocou o OK
você vai fechar a linha desse ok e a coluna do ok que já está fechada, né? Com isso, sobra o crachá branco para a Candice. Beleza? Agora, na primeira informação, ó, aquela que trabalha no financeiro usa o crachá cinza. Quem está com crachá cinza? Berenice. Logo, ela está no financeiro. Colocou o ok, você fecha a linha do ok e a coluna. Restando nessa linha aqui, o RH colocou o ok, fecha a linha que já está fechada e a coluna, sobrando para Analice a logística. Então, dentro desse diagrama, dentro dessa tabela que nós fizemos, nós temos o gabarito Candice trabalha nos recursos humanos, gabarito letra C de casa. Fechou? Então, um probleminha onde tratamos aí sobre associações lógicas. Bem batida esse problema dentro dos nossos concursos. Normalmente acontecia mais nas provas de tribunais, né? Mas agora estamos aí apresentando um probleminha sobre associação lógica com a FGV. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui o meu slide para 80. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Gostei muito não. Pronto. Agora vamos deixar assim. Tá, assim ficou legal, né? Tá bom. Vamos embora. Vamos seguir. Vamos para a nossa próxima questão. Um coordenador de almoxarifado precisa organizar a transferência de materiais para o novo depósito. Com a frota atual de 4 empilhadeiras, é possível transportar um lote padrão de mercadorias em 6 dias. Trabalho de regra de 3, né? Para a próxima etapa da mudança, o volume de mercadorias a ser transportado é o triplo do lote padrão. Além disso, devido à inauguração do novo prédio, a diretoria determinou que todo esse trabalho deve ser finalizado em apenas 3 dias. O número total de empilhadeiras necessárias para cumprir essa nova meta, considerando que todas possuem o mesmo rendimento, é. Então, vamos embora. Vamos organizar aí. O que eu quero fazer é transportar os lotes, né? Então, o lote vai ficar por último. Então, eu tenho empilhadeiras. São 4 dias. São 6. Lote 1. Eu agora quero o triplo do lote. Então, o 3 vezes 1, 3, né? Em 3 dias, quantas empilhadeiras? Então, você vai multiplicar cruzado aqui ao final, já que essa é a tua produção. E antes, você vai multiplicar reto. Maravilha? Desenvolvendo x, acompanha a linha, vezes 3, acompanha a linha, subiu 1. É igual a 4, acompanha a linha, é vezes 6, a linha desceu, vezes 3. Maravilha essa questão aqui, ó. Você já tem o 3 aqui no lado esquerdo, tem o 3 aqui no lado direito, morreu, né? Então, aqui na esquerda você só ficou com um x, e na direita 4 vezes 6, 24, gabaritando assim com a letra D, 24. Fechou? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Considere que a afirmação a seguir sobre os servidores de certa repartição pública é verdadeira.
Todo servidor com estabilidade funcional que trabalha no atendimento ao público fala inglês fluentemente. A partir da premissa, é logicamente equivalente. Então, questão de equivalência. Então, todo é C, né? C, o servidor com estabilidade funcional. Se um servidor com estabilidade funcional E. Então, esse Q aqui faz papel de E, né? E. Se o servidor com estabilidade... Se é servidor com estabilidade funcional e trabalha no atendimento ao público, então fala inglês fluentemente. Então, diante do nosso conectivo C, então, vamos pensar na nossa contrapositiva, certo? Então, a gente fica aqui, ó. O servidor, vamos negar fala inglês fluentemente. O servidor não fala inglês fluentemente. Aí, agora temos que negar essa parte aqui, ó. Negando essa parte aqui agora. O servidor não está com estabilidade funcional, sai o E para entrar o OU, não trabalha no atendimento ao público. Onde que nós vamos ter? Um servidor dessa repartição que não fala inglês fluentemente, não tem estabilidade funcional. Opa, perfeito, ó. Ou não trabalha no atendimento ao público. Então, perfeito, o nosso gabarito fica na alternativa da letra E. Legal? Vamos lá. Vamos embora. Lembrando que aqui nós fizemos a contrapositiva. Fechou? É como eu tivesse aqui, ó, desenvolvendo, colocando em simbologia, eu poderia ter isso daqui, ó. P e Q. Então, R ficaria negação de R, então negação de P ou negação do Q. Beleza? E isso a gente encontra no gabarito da letra E, porque ele separou os nossos pontos. Negou R. Então, lembrando que aqui eu chamei de R, isso aqui de P, isso aqui de Q. Então, ó, negou R. Um servidor da repartição não fala inglês. Beleza. Não tem estabilidade funcional. Então, negação do P. Ou não trabalha no atendimento ao público, negação do Q. Fechado? Então, gabarito letra E mesmo. Vamos embora. Próxima. O setor de compras do órgão público recebeu uma proposta para aquisição de um lote de cadeiras ergométricas. O fornecedor apresentou as seguintes condições para pagamento. À vista, 4.000. O preço para pagamento a prazo de uma entrada de 8.000 no ato da compra. E uma parcela única de 3.584 a ser paga um mês após o ato. O assistente administrativo precisa lançar no sistema a taxa de juros mensal efetiva que está sendo cobrada nessa operação a prazo. A taxa correta a ser registrada é D. Galera, fizemos essa questão sexta-feira. Idêntica. Idêntica. Fizemos essa questão sexta-feira. Idêntica. Então, veja bem. Quando eu tenho pagamento no ato, uma entrada, essa entrada não possui juros, né? Essa entrada não possui juros. Então, o que nós temos aqui? Ó? É 4.000 menos esses 800. Então, a sua dívida mesmo é de 3.200. Essa é a tua dívida. Mas só que você vai pagar 3.584. Então, é daqui 3.584.
Deixa eu tirar esse tracinho daqui, senão você pode pensar que é um menos, né? Então, 3.884. É desse valor que correu os juros. Então, aqui eu tenho quanto de juros? É isso que eu quero saber. Então, como eu aumentei, você vai fazer o maior dividido pelo menor. Caraca, nós fizemos isso sexta-feira igualzinho, cara. Então, vai ser 3.584 divididos por 3.200. Isso daqui, 1,12. E 1,12, isso significa que você teve 12%. É só multiplicar por 100, né? Vai dar 112. 112 tirando 100, você fica com 12% gabarito na letra C de casa. Então, questãozinha, graças a Deus, sexta-feira, dada junto com vocês. Vamos embora? Vamos seguir. Deixa eu ver se eu estou em cima das informações. Não estou. Um assessor administrativo está analisando o projeto de reforma do pátio interno da repartição, que tem o formato de um retângulo perfeito com 8 metros de largura e 15 metros de comprimento. Então, vamos fazer esse retângulo aqui. Vamos desenhar esse retângulo aqui, ó. Atualmente, para ir do portão de entrada, localizado em um vértice, até o refeitório localizado no vértice oposto. Então, vamos desenhar. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui e aqui. 8 metros de largura e 15 metros de comprimento. Beleza. Os funcionários precisam caminhar pelas calçadas laterais contornando o gramado, percorrendo assim a largura e depois o comprimento o comprimento do pátio. Então, vamos fazer esse somatório aí. Então, eu já tenho aqui, ó, 8 mais 15. 23 metros que ele percorreu, né? Caminhando aqui 8 metros e depois 15 metros, ele caminha 23 metros. Um novo projeto prevê a construção de uma passarela em linha reta, atravessando o gramado pela diagonal, conectando diretamente o portão ao refeitório. Ao comparar o trajeto... Então, vamos fazer logo isso. Então, ele quer isso aqui, ó. Beleza? Diante aqui de um triângulo retângulo com catetos pitagóricos. Isso daqui é um terno pitagórico. Se você foi meu aluno, eu espero que seja, né, e tenha sido, você não precisa desenvolver esse cálculo, né? Se é um terno pitagórico, 8, 15, 17. Mas se você não foi meu aluno, não conhece os triângulos, os ternos pitagóricos, você iria desenvolver o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, desenvolvendo essa fórmula do teorema de Pitágoras, você vai achar 17 metros. Ao comparar o trajeto antigo com o novo trajeto, o assessor percebe que a reforma propiciará a esse trajeto uma economia de... Então, ele quer subtrair, né? Então, esse 23 metros nós vamos ter que diminuir 17 metros, dando assim um resultado de 6 metros. E 6 metros, gabarito. Letra B de bola. Tá bom? Então, questãozinha aí, versando sobre a geometria. Próximo. Em uma gaveta do setor do protocolo, encontram-se misturado 11 processos administrativos.
Sabe-se que 7 processos estão com a documentação completa. Então, documentação completa, 7. E os outros 4 com pendências. Pendências, 4. Aqui dando um total de 11. Beleza. Um auditor retira dessa gaveta aleatoriamente e de uma só vez 2 desses processos. A probabilidade, olha aqui, ó, que pelo menos um deles possua pendência. Galera, quando nós temos esse pelo menos um, você vai fazer o que não quero sobre o meu total. E depois a gente tira o total, né? Tira o inteiro desse resultado. Olha como nós vamos fazer. Ele quer que pelo menos um deles possua pendência. Então, nós vamos fazer o resultado que não possua pendência. Então, vamos fazer aqui, completo e completo. Eu tenho um total de 7 para 11, agora eu tenho de 6 para 10, né? Então, meu resultado aqui vai dar 42 sobre 110. Simplificando isso daqui por 2, você tem 21 sobre 55. Mas isso daqui é justamente o que ele não quer, né? Ó, estamos fazendo não quero sobre o total. Se ele não quer 21 de 55, qual é a probabilidade que ele quer? Só subtrair 51 menos 25 vai te dar 34. Vamos fazer aqui direitinho, né? Qual é o inteiro? O inteiro é 55 sobre 55. Esse é o inteiro. E o que eu não quero? 21 de 55. Então, o que eu quero? 34 de 55. Então, 34 ou 55, gabarito fica na alternativa da letra A. Então, também falei sobre isso em relação ao que eu quero sobre o meu total, né? Então, deixa eu só aproximar mais isso aqui, né? Porque eu fico em cima. Tá bom, dá pra pegar. Beleza? Então é isso. Ah, Thiago, mas eu poderia fazer pendência e não pendência. Pelo menos pendência e pendência. Não pendência e pendência. Poderia. Faria 3 vezes. Fazia com a forma de multiplicação, que é o E, né? E depois você poderia um ou outro ou outro. Aí iria somar tudo e achar o resultado. Poderia também. Fechou? Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Um técnico administrativo foi encarregado de digitalizar um lote de documentos antigos ao longo de 15 dias de trabalho. Ele organizou a tarefa de modo que a quantidade de documentos digitalizados aumentasse em um número fixo a cada dia. Isso daí, galera, já representa uma PA. Sabe-se que no primeiro dia de trabalho, então vamos colocar aqui, ó. Primeiro dia de trabalho é o A1, né? Ele digitalizou 20. E no último dia, ele finalizou a tarefa com 76, que é o A15, né? Já que eu tenho 15 dias de trabalho, 76. Então, meu N é igual a 15. Considerando que o aumento diário da produção foi constante, que é aumento diário constante, razão de uma PA. O total de documentos, então o total significa uma soma da PA. Então, se você não lembrasse da soma da PA, teria que ir na mão. Então, a nossa fórmula da soma da PA
Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Então, nós teremos 20 mais 76 vezes 15 divididos por 2. 76 mais 20, isso vai dar 96 vezes 15 sobre 2. Só que aqui a gente já pode passar o facão. Ó. Quanto que é 96 divididos por 2? Isso vai te dar 48. E 48 vezes 15, isso vai te dar 720. 720, gabarito, letra C. Ok? Questãozinha de PA, bem direta, na verdade, né? Vamos lá, próximo. Um assistente administrativo precisa agendar um treinamento para novos estagiários da repartição. Para realizar esse agendamento, ele deve escolher um dia da semana, um turno e um instrutor, respeitando as seguintes condições. Dias disponíveis: segunda, quarta ou sexta. Turnos: manhã ou tarde. Instrutores: Ana, Bruna e Cleia. No entanto, existem restrições para o agendamento. O instrutor Bruno não pode ministrar treinamentos às sextas e Cleia não pode fazê-lo pela manhã. Considerando essas condições, assinale a opção que indica de quantas maneiras diferentes o assistente pode agendar esse treinamento. Então vamos aqui, galera. Eu tenho Ana, Bruno e Cleia. Perfeito? Vem. Bruno não pode ministrar treinamentos às sextas. Então, ele pode quarta e ele pode às sextas. Não pode, ele pode segunda ou quarta, né? Então, ele pode segunda ou quarta. Isso daqui são duas opções. Mas não teve restrição sobre o turno. Então, ele pode manhã ou tarde. Então, mais duas opções. Então, aqui, para o Bruno, eu tenho 2 vezes 2, 4. Certo? Bruno, Cleia não pode fazê-lo pela manhã. Então, a Cleia não pode de manhã. Então, ela pode segunda, terça ou quarta. Então, a Cleia pode em 3 opções. Mas ela não pode fazer pela manhã, então ela só pode fazer à tarde. Beleza? Então, ela só tem uma opção. Então, 3 vezes 1, 3. A Ana pode segunda, quarta ou sexta, 3 opções. E ela pode manhã ou tarde, 2 opções. Então, a Ana pode 6 opções, 3 vezes 2. Então, fazendo esse somatório, 6 mais 4, 10 com mais 3, 13. E 13 a gente encontra no gabarito da letra B de bola. Fechou? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Teto retangular de um salão 11 por 8 é representado no primeiro quadrante de um plano cartesiano, com seu maior lado sobre o eixo das abscissas e o menor sobre o eixo das ordenadas. Então, vamos aqui, ó. O vídeo não está funcionando. Por quê?
que está ficando torto isso aqui, hein? Ah, bom. Beleza, vamos lá. Então, 11 por 8. Vou colocar aqui 11 por 8. Deixa eu ver. Vai assim mesmo. Vamos embora. 11 por 8. Lembrando que a primeira é a parte X, a segunda é a parte de Y. Dois sensores são instalados nos pontos de coordenada 2 e 2. Então, 2 e 2. Então, ligando aqui, 2 e 2. É isso aqui. 2 e 2 e 9 e 7. 9 e 7. O cabo que conecta os sensores deve sair do primeiro ponto até atingir qualquer uma das 4 bordas do teto, perpendicularmente. Percorrer parte dessa borda e em seguida sair perpendicularmente dessa mesma borda até o segundo ponto. A extensão mínima de cabo necessária para cumprir essas condições é... Então, vamos pensar aqui, galera. Vamos lá. De 2 até 8. De 2 a 8. Então, de 2 a 8, eu disto em 6, né? A minha distância é de 6. Agora, de 9 a 8, a minha distância entre 9 e 8, 1. Beleza? Agora, 75 não, 80. Agora, de 2 a 8, de 2 a 8 a 9 a 8, são 7. Então, quanto que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu estou atrapalhando vocês. Não. Então, quanto que nós temos aqui, fazendo esse somatório? 6 mais 1 mais 7. 14. 14 metros, tá? Beleza? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, de 2 a 8, 6. De 8 a 9, ou daqui, ó, de 8, de 2 a 9, e caindo 1, até chegar no primeiro. Então, aqui eu tenho 7, 6, 7 e 1. Fechou? 14. Então, gabarito. Letra D de dado. Questãozinha chata, né? De visualização. Próxima. Questãozinha de sistema. Durante um ciclo de avaliação de desempenho individual,
O servidor foi submetido a um teste prático, que consistia em análise de 50 processos complexos. O critério de pontuação estabelecido pela banca examinadora foi o seguinte: para cada análise correta, o servidor soma 5 pontos. E a análise incorreta, são descontados 2. Então vamos aqui, ó. Completa mais incompleta, isso é um total de 50. Se eu tenho 5 pontos para completa, então 5C, e é descontado 2 pontos na incompleta, a pontuação final obtida foi 173. Então, esse é o nosso sistema. Ok? Bom, então nós vamos pegar... Eu posso pegar esse 2 aqui. Não, eu quero saber o quê? A quantidade de processos que esse servidor incorretamente. Se eu quero incorretamente, eu vou eliminar o que é correto. Então, se aqui é o 5, eu vou chegar lá em cima e vou multiplicar isso daqui por menos 5, que é o valor contrário. Semana passada, domingo, nós corrigimos uma prova que eu não me recordo qual foi, se foi Polícia Civil do Espírito Santo ou se foi Unirio, não lembro. Mas semana passada, aqui, nesse mesmo domingo, nós corrigimos uma prova que caiu também sistema, né? Caiu também sistema. Então, voltando com tudo aí o nosso sistema, hein? Então, aqui nós vamos ficar, vamos lá, menos 5 vezes C, menos 5C, menos 5 vezes I, menos 5I, menos 5 vezes 50, menos 250. E aqui embaixo eu repito, né? 5C menos 2I igual a 173. Fazendo a continha, já passo o facão. Fiquei com menos 7I igual a 77, menos 77. Menos com menos vai dar mais, né? Então, você tem que I é igual a 77 divididos por 7. O valor de I vai ser 11. Então, corresponde a um número múltiplo de 11. Ficou bem clarinho, né? 11. Fechou? Bom, galera, então é isso. Estamos chegando aqui ao fim da nossa correção. Espero que você tenha obtido êxito nessa tua prova da Alerj. E é isso. Qualquer informação pode me chamar no meu Instagram, tá aqui escrito, né? Ó, Professor Thiago Nunes. Esse é meu Instagram. Pode me chamar por lá. Acompanhe o meu trabalho. Deixe um like aqui nesse vídeo para que a gente continue trazendo aqui novas informações. Tá bom? Então nos vemos a qualquer correção de prova por aí. Fiquem com Deus e até mais. E quando sair o gabarito oficial, qualquer divergência, eu venho aqui falar com vocês. Mas, por hoje, é isso daí que nós temos, tá? Nenhuma questão passível de anulação, toda questão que está aí está dentro do nosso edital e nenhuma alternativa diverge do que tem no texto. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.